O diabo é nosso inimigo em comum como crentes. O mundo também é nosso inimigo em comum como crentes. Pessoalmente, creio que nosso maior inimigo não é o diabo. Acredito que nosso maior inimigo não é este mundo. Meus queridos amigos, eu lhes digo, o maior inimigo que um cristão deve enfrentar é ele mesmo, é a carne. Você pode resistir ao diabo, e ele fugirá, de acordo com a Bíblia. Podemos estar no mundo, mas não ser do mundo, de acordo com a Bíblia. Mas nossa carne pode ser nosso maior adversário, porque não podemos nos separar de nós mesmos. A carne não foge se você resistir a ela. Ela voltará para tentá-lo repetidas vezes. Você pode resistir à sua carne hoje, mas a mesma tentação voltará amanhã, e você terá que resistir à sua carne mais uma vez. Uma das soluções que a Bíblia apresenta é que devemos crucificar a carne. O que isso significa? Uma forma de entender é que há dois tipos de sementes em nós. Há uma semente de luz, o Espírito, e uma semente de trevas, a carne. Lembre-se do que Jesus Cristo disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quanto mais de Cristo você tem, mais brilhante será a luz em sua vida. A Bíblia diz em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja, a fé é necessária para todo crente, porque só quando temos fé é que podemos agradar a Deus. Agora, deixe-me perguntar, você realmente tem fé? Ou você confia no seu próprio julgamento, no seu raciocínio, ou no que seus olhos veem? Você está vivendo pela fé, caminhando pela fé? Quando pensamos nos heróis da fé na Bíblia e em todas as provações que enfrentaram, vemos que eles tinham uma coisa em comum. Eles continuaram crendo em Deus. Eles tinham uma confiança inabalável no Senhor e eram fortes na fé. E deixe-me dizer uma coisa. É preciso fé para seguir Jesus Cristo. É preciso fé para continuar avançando e defendendo o Evangelho. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Pela fé, Paulo e Silas foram açoitados, acorrentados e presos, mas ainda assim louvaram a Deus. Os 3 jovens hebreus se recusaram a se curar ao rei Nabucodonosor, porque tinham uma fé forte. Todos são grandes exemplos de pessoas que mantiveram sua posição e confiaram no Senhor, mesmo quando todas as probabilidades estavam contra eles. Sua fé não foi abalada. Sua fé não foi quebrada, porque sabiam que o Deus a quem serviam é maior, mais poderoso e mais fortedo que qualquer coisa ou qualquer um que pudessem enfrentar. Podemos aprender muito com os crentes da Bíblia e com a forma como lidaram com adversidades, porque mesmo hoje, muitas vezes nos encontramos em situações onde nossa fé é testada e precisamos decidir como responderemos. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 1:6-7. Nisso vocês exultam. Embora no presente seja necessário que vocês sejam entristecidos por todo tipo de provação, para que a prova da sua fé, mais preciosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, seja comprovada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Não importa qual seja a sua dificuldade, seja forte na fé. Não permita que nada o abale, porque no momento em que você soltar as promessas seguras de Deus, será arrastado pela loucura deste mundo. Jesus Cristo é nosso único alicerce seguro. Ele é nossa âncora inabalável. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, mas a palavra de Deus permanece verdadeira para sempre. No livro de Mateus, Jesus diz: Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. É por isso que podemos estar firmes nele com confiança, é por isso que podemos nos apegar a ele. Se alimentarmos e regarmos a semente da luz, que é o seu Espírito, ela crescerá cada vez mais, e essa luz não dará lugar às trevas. Porém, se alimentarmos e regarmos a semente das trevas, que é a nossa carne, então será a escuridão que crescerá. São as coisas que assistimos, as coisas que ouvimos e as companhias que mantemos que determinam se a luz de Jesus Cristo dominará
Sua vida ossa e as trevas do pecado tomarão conta. Então, crucificar a carne significa definitivamente matar de fome a semente das trevas dentro de você. Precisamos matar de fome a carne. Isso significa que não podemos assistir tudo o que a carne deseja assistir. Não podemos ouvir tudo o que a carne deseja ouvir. Não podemos nos relacionar com pessoas que só alimentam nossos desejos carnais. Temos que matar de fome a carne. Temos que matar de fome essa semente das trevas que busca pecar e se rebelar contra Deus. Agora, como podemos alimentar a luz? Como podemos alimentar o Espírito? Salmos 119:11 nos diz: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso significa que alimentamos o Espírito mergulhando na palavra de Deus. Alimentamos a luz em nossas vidas através da palavra de Deus. Precisamos permitir que a palavra fale conosco e flua através de nós. A palavra de Deus é o melhor manual de instruções quando se trata de derrotar o diabo, o mundo e a carne. Como eu disse, nosso maior inimigo é a carne, porque é um inimigo que temos que enfrentar diariamente. É um inimigo que temos que crucificar todos os dias. Isaías 40:25-26 diz: Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Levantem os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tamanha é a sua força e o seu poder, que nenhuma delas deixa de comparecer. Sim, precisamos reverenciar a Deus, e podemos começar a fazer isso examinando nossas vidas pelo padrão da sua palavra. Preste atenção no que a profecia de Atos 2:17 diz. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Isso não é mais apenas um versículo, mas uma realidade. De fato, o diabo está agressivo em suas táticas e enganos no mundo de hoje, mas Deus está derramando o seu espírito. Os últimos dias serão o pior e o melhor dos tempos. Tempos terríveis. Virão, mas para o crente, para aquele que coloca sua esperança em Cristo, eles estarão na tempestade, mas não serão afetados por ela. Estarão no fogo, mas não serão queimados. Sim, Deus está derramando o seu espírito sobre todos, mas somente aqueles que estão dispostos, aqueles que inclinam seus corações ao chamado de Cristo para recebê-lo. Aqueles que estão em Cristo estão ardendo com uma paixão santa. Mas, assim como há muitos recebendo o Espírito Santo, há também muitos cujo amor esfriou. Há aqueles que se tornaram amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Há aqueles que se tornaram amantes do dinheiro mais do que amantes de Deus. Há de fato uma grande maldade em alguns cantos deste mundo. A idolatria, a feitiçaria, a imoralidade sexual está desenfreada. E há também ódio entre os homens. Há uma ausência de amor uns pelos outros. Santos, se você abrir os olhos, se pedir discernimento ao Espírito Santo, você será despertado para a realidade de que Deus está de fato derramando seu Espírito, mas o diabo também está trabalhando em dobro para enganar e desviar a fé de muitos. Agora, minha oração é que você esteja na categoria daqueles que recebem o Espírito de Deus, como Atos 2:17 declara. Vamos ser um povo que está ciente dos tempos. Olhe para a violência no mundo hoje. Timóteo 3:3, ao falar sobre a iminente segunda vinda do Senhor, descreve as pessoas dizendo: cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Perceba como a Bíblia diz cruéis. Abram os olhos, povo de Deus. Lucas 21:11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Estamos realmente vivendo em um tempo em que a natureza está mostrando grandes sinais e maravilhas. Definitivamente pestes pelas quais estamos passando. Mas eu digo tudo isso não para que você fique cheio de medo, mas para que você ouça, para que você esteja vigilante, para que você esteja ciente. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia está viva. Nos últimos dias,
Deus diz: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então, eu o encorajo. Tenha desejo de receber o Espírito do Senhor. Tenha desejo de estar naquele grupo que tem um encontro divino com Deus. Seja apaixonado por Jesus Cristo. Viva corretamente. Viva com ousadia. Viva e ande por fé, não por vista. Deus quer nosso tempo, nossa energia, nosso compromisso, nossa disposição para sacrificar por Ele. E meu conselho para você é que não há melhor hora do que agora, não há melhor momento do que hoje para começar a dar ao Senhor toda a sua energia, todo o seu tempo e ter disposição para servi-lo. Não há melhor momento do que o presente. O Senhor quer ser a prioridade em nossas vidas, então devemos fazer todo o esforço possível para conhecer Jesus Cristo com urgência. Devemos trabalhar intensamente para fazer a sua vontade enquanto ainda há tempo. A vida é curta. Nossos dias estão contados. Tiago nos diz que nem mesmo sabemos o que acontecerá amanhã. Ele compara nossa vida a um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Somos tão temporários neste mundo que nossas vidas são comparadas àquela névoa fina que vemos por um segundo saindo de um borrifador. Aquela pequena névoa é você. Aquela pequena névoa é eu. No grande esquema das coisas, é assim que aparecemos e desaparecemos nesta vida. Então, me ouça quando digo que precisamos viver com urgência. Uma urgência para fazer tudo o que Jesus Cristo nos designou a fazer. Viva com urgência, porque você não tem tempo a perder ficando fora do que Deus o chamou para ser. Não temos tempo para ficar brincando fora do nosso propósito. Agora vamos orar. Pai, eu oro por cada pessoa que ouve minha voz. Que encontremos nossa plena realização na Tua presença e somente nela. Que encontremos alimento espiritual e emocional na Tua presença. Pai, em tudo o que fizermos, ó Rei Jesus, que nosso apetite seja conhecido por Ti, desejar mais andar contigo e permanecer em Ti, que tenhamos fome daquele que é o pão da vida, que tenhamos sede daquele que tem a água viva. Pai, que eu seja um crente cheio da Tua palavra, que eu só encontre nutrição e realização em Ti, ó Rei Jesus. Pedro 2, 1, 3 diz: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável. Eu sei que um coração assim te agrada mais do que sacrifícios ou boas obras. Tu desejas um coração quebrantado pelo pecado e que humildemente busca o teu perdão. Salmos 119, 9 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Senhor, dá-me graça para manter meu caminho puro diante dos teus olhos. Quando pensamentos impuros surgirem, quando desejos pecaminosos começarem a se infiltrar, dá-me força, ó Rei Jesus, para resistir ao diabo. Eu oro para que tu tenhas misericórdia de mim. Neste mundo, estou cercado por tentações. Há tantas influências poluentes que ameaçam invadir meu coração todos os dias. Então, Senhor, ajuda-me a guardar meu coração. Ajuda-me a encher meu coração com a Tua palavra. Ajuda-me a estar vigilante contra toda a força do mal, toda a mentira ardilosa do homem. Ajuda-me a estar no mundo, mas não ser do mundo. Ajuda-me a estar neste mundo, mas não amá-lo. Fortalece-me para ser uma influência piedosa e forte neste mundo, em vez de ser influenciado por ele. Ajuda-me a ser sal nesta terra. Ajuda-me a ser luz nas trevas, guiando meus amigos, minha família, meus vizinhos e até estranhos para a gloriosa cruz. Tua palavra me chama em Filipenses 4:8 a dizer: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o
que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Senhor, eu oro para que eu não seja como uma esponja que absorve toda a sujeira deste mundo. Não. Em vez disso, que eu seja como um espelho, refletindo tua bondade para todos verem. Obrigado, Mestre, por ouvir esta oração. Que teu nome seja bendito e honrado para sempre mais. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Eu creio que não há como conhecer a palavra de Deus e suas promessas, não ser cheio de força e confiança. Porque se você precisa de proteção, há uma promessa para isso na palavra de Deus. Se você precisa de paz, há uma promessa para isso. Se você está lutando contra a ansiedade, se está se sentindo só, há uma promessa que aborda isso na Bíblia. Então, você precisa conhecer Mateus 11:28, que diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa é uma promessa. Se você está cansado, Jesus Cristo oferece descanso. Se você está sobrecarregado, Jesus Cristo oferece descanso. Essa é uma promessa que devemos conhecer naqueles momentos em que a vida parece esmagadora. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João 14:27 diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa é uma promessa. Agora, por favor, entenda. O diabo fará de tudo para distraí-lo e desviá-lo do foco nas promessas de Deus. Esteja atento ao inimigo e aos seus esquemas. Ele o atacará com dúvidas. Ele o atacará com sentimentos de condenação, culpa e vergonha. Mas sempre que o diabo sussurrar suas mentiras, quando ele tentar dizer que você nunca será perdoado pelo que fez, quando ele sussurrar que você nunca conseguirá superar seu passado, ou se ele tentar dizer que você não é amado ou desejado, eu quero que você se lembre desta promessa em Romanos 8:38-39. Porque estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nunca fique inseguro sobre sua identidade. Nunca fique incerto sobre onde você está com Deus. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor do Senhor. Então, quando os problemas surgirem, quando as batalhas estiverem diante de nós, quando enfrentarmos guerras espirituais, a palavra de Deus precisa ser uma fonte constante de segurança para nós. Ela deve ser aquilo que acende o fogo em nossa fé. A Bíblia diz em Tiago 1:22, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A Bíblia está dizendo: Provém que são pessoas que colocam a palavra de Deus em prática. Provém que obedecem aos princípios, instruções e preceitos de Deus. Provém que não são apenas ouvintes que escutam a palavra, mas falham em internalizar seu significado. Provem que não são apenas ouvintes que conhecem a palavra, mas falham em praticá-la. E as últimas palavras deste versículo são interessantes, porque a Bíblia está nos dizendo que, se você ouvir a palavra, mas não a praticar, está enganando a si mesmo. Você está se iludindo. Sempre pensamos que o engano vem de Satanás, do anticristo, de algum falso professor demoníaco. Mas algo tão simples como conhecer a palavra de Deus e não praticá-la é um ato de auto-engano. Porque como você pode dizer que ama Cristo, mas não o obedece? Como você pode dizer que é um cristão buscando ser como Cristo, mas ainda assim falha em se curvar à sua vontade e obedecê-lo? A tradução amplificada de Tiago 1:22-24 diz: Mas prove ser um praticante da palavra, obedecendo ativa e continuamente aos preceitos de Deus, e não apenas um ouvinte que ouve a palavra, mas falha em internalizar seu significado, enganando-se a si mesmo com raciocínio injustificado contrário à verdade. Porque, se alguém é apenas um ouvinte da palavra e não um praticante,
É como um homem que olha cuidadosamente para seu rosto natural em um espelho, pois, uma vez que ele se viu e foi embora, imediatamente esquece como ele era. Então, deixe-me fazer algumas perguntas sobre a palavra de Deus em sua vida. Você está usando a palavra de Deus como uma lâmpada para os seus pés? Você está obedecendo à palavra de Deus e colocando-a em prática? Eu não acredito que alguém possa ser um praticante da palavra de Deus sem ser desafiado por ela. A palavra de Deus precisa desafiar você e ela o desafiará quando você realmente tentar colocá-la em ação. Ela diz para orar sem cessar. Isso é desafiador. Todos sabemos como nossas vidas são ocupadas, mas para ser um praticante da palavra, você precisa orar sem cessar. A palavra diz para amar o próximo como a si mesmo. Isso é desafiador, porque algumas pessoas vão testar você. Elas testarão sua paciência, testarão seu caráter. Mas a palavra de Deus também diz para sermos longânimos e tardios para irar. Entende o que quero dizer? A boa luta da fé envolve ser transformado e desafiado pela palavra de Deus. E eu diria que, se você não está sendo desafiado pela palavra do Senhor, provavelmente está escolhendo apenas as partes que gosta, as promessas que o fazem se sentir bem e protegido, em vez de abraçar a palavra de Deus em sua totalidade, especialmente quando se trata do seu caráter. Então, ore, santos. Ore para que você seja um praticante da palavra. Todos nós já estivemos em situações em que escorregamos e fomos atraídos por coisas que não deveríamos. Todos nós já abrimos portas para tentações quando sabíamos que não devíamos. A Bíblia diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e está desesperadamente doente. Quem pode entendê-lo? Veja, nosso coração pode facilmente ser atraído para o mal. Não empurrado para o mal, não abruptamente confrontado e sufocado pelo mal, mas suavemente, gentilmente puxado em direção ao mal, atraído por ele. É por isso que Davi orou em Salmos 141:4. Não permitas que o meu coração se incline para o mal. Outras traduções dizem: não deixe meu coração ser atraído para o que é mal. Não me deixe desviar para o mal. Não me deixe participar de atos de perversidade. O mal pode silenciosamente e gradualmente nos puxar para o pecado. Ele é sutil e ardiloso. E se não formos cuidadosos, se permitirmos que demos um pequeno passo, então o mal nos seduz a dar o próximo passo, e depois, o que mais um vai machucar? E então mais alguns, e de repente estamos bem perto do pecado, e ele nos pegou em um ciclo. Então, vamos reconhecer isso. O mal pode nos atrair, um pequeno passo de cada vez, até o ponto em que damos o passo final e pecamos. Por isso eu o encorajo a orar exatamente como Davi orou. Não deixe meu coração ser atraído para o que é mal. A Bíblia diz em João 14:15-17: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Esse é o Espírito Santo. O foco de nossas vidas deve ser garantir que nosso relacionamento individual com Deus esteja em boa condição. Santos, a Bíblia diz em 2 Timóteo 3 que, nos últimos dias, tempos terríveis virão. O mundo será ingrato, ímpio, amante dos prazeres, e não amante de Deus, entre muitas outras coisas. Agora, se estes são os últimos dias ou não, se esta é a 10ª hora ou não, você e eu, como crentes, precisamos ter certeza de que temos um relacionamento com Jesus Cristo. Só podemos entrar no reino dos céus por meio daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E esse é Jesus Cristo. Jesus, que disse explicitamente: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você e eu precisamos ter certeza de que não estaremos entre aqueles de quem a Bíblia diz. Muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim. Não esteja naquele grupo de pessoas a quem é dito para se afastar da presença de Deus. Busque-o hoje enquanto ainda há tempo. Então, em vez de olhar para cada coisa que está acontecendo no mundo e gastar seu tempo e energia com uma lista de verificação, gaste seu tempo e energia buscando a Deus. Esse deve ser nosso único foco: conhecer Jesus, buscar sua face, meditar em sua palavra, ter um relacionamento correto com o Senhor. Almeje ouvir as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Porque se você não fizer isso, as palavras afastem-se de mim serão uma sentença eterna para as trevas do inferno. Quando você reconhece e experimenta o amor de Deus, seu amor divino, verdadeiro e eterno, você não será um amante de si mesmo, nem será um amante do dinheiro, porque você não pode ter um encontro com Deus e permanecer o mesmo. O amor do nosso Deus Todo-Poderoso é caracterizado por graça, perdão e misericórdia. Ele é um Deus que sempre protege, um Deus que sempre provê, um Deus que é misericordioso com aqueles que se arrependem. Então, como você pode deixar de ser grato? Como você pode ser ingrato a um Deus assim? E, finalmente, eu o encorajo a fazer lugar para o Espírito Santo. Faça lugar para ele em seu coração e em sua vida. Convide-o a entrar. Ele trará renovação e transformação em sua vida, e isso começa dentro do seu coração. Essa é a única maneira de se livrar de todas as falsas aparências e religiosidade. Não tenha apenas uma forma de piedade, mas convide o Espírito Santo para o seu coração, para que você seja alguém que genuinamente pratica a piedade. Agora, no final, você sempre descobrirá que o pecado leva você mais longe do que você quer ir, mantém você por mais tempo do que você quer ficar e faz você pagar um preço muito maior do que você inicialmente pensou. Davi sabia disso. Salmos 141:4 diz: não deixes que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma das suas iguarias. Eu creio que esta não é apenas uma grande oração, mas também uma que todos nós podemos nos relacionar. Nos dias de Davi, havia pessoas que queriam que ele se juntasse ao mal que estavam planejando, então ele orou para que Deus o mantivesse longe delas. E devemos fazer o mesmo com pessoas, entretenimento, internet, redes sociais. Deus, guarda-me de me associar com aqueles que praticam o mal. Então, as duas coisas que podemos aprender com Davi em Salmos 141 são que seu coração não seria gentilmente empurrado para o pecado, que ele se afastaria de amigos e influências que o levariam ao mal. Mas há mais uma coisa que ele orou. Davi disse: Senhor, não me deixe comer das suas iguarias. O pecado pode ser delicioso, não é? O mal pode ser deleitável. A Bíblia tem essa frase quando se refere ao pecado: os prazeres do pecado. Fazer o que é errado pode enganosamente parecer recompensador ou prazeroso. Afinal, Satanás anda por aí como um anjo de luz. Ele faz o pecado parecer atraente, mas no final o pecado é mortal e podre. Davi orou para que Deus o ajudasse a enfrentar isso e dizer não ao pecado. O apóstolo Tiago também disse: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Em outras palavras, diga não ao diabo vezes suficientes e ele fugirá. Não. É uma palavra poderosa. Você sabe como dizer não ao chocolate, por exemplo. Você simplesmente diz não quando é oferecido a você. É o mesmo com o pecado. Então, eu o encorajo a andar com Deus. Ande com amigos bem escolhidos. Nunca dê o primeiro pequeno passo em direção ao pecado. Diga não quando o diabo tentar seduzi-lo com os prazeres do pecado.